Você sabia que tudo o que você conhece sobre o mundo pode estar prestes a mudar? Imagine que em algum lugar, sob nossos pés, há um segredo tão profundo, tão impressionante, que pode redefinir o nosso entendimento sobre a história da humanidade. Parece ficção científica, não é? Mas acredite, as respostas que você está procurando podem estar mais próximas do que você imagina. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje vai desafiar tudo o que você pensou saber sobre o mundo. Fique comigo, porque, ao final deste vídeo, você não verá mais o planeta da mesma forma. Em cada canto do planeta, há histórias que permanecem ocultas, como sussurros na brisa que ninguém consegue ouvir. E é exatamente sobre esses mistérios que vamos falar hoje. Você sabia que até mesmo as maiores civilizações da antiguidade guardam segredos que nunca foram completamente revelados? A arqueologia, por mais avançada que seja, ainda não consegue explicar completamente certos artefatos, lugares e fenômenos. E se eu te dissesse que esses mistérios podem mudar tudo o que sabemos sobre a nossa própria evolução? Parece impossível? Pois fique atento, porque o que você verá a seguir é um convite a uma jornada única, onde vamos explorar alguns dos maiores enigmas da humanidade. Prepare-se para questionar tudo o que você pensou saber sobre o passado e o presente, pois, quando se trata de curiosidades ocultas, a verdade muitas vezes é mais surpreendente do que a ficção. Agora, imagine um grande segredo escondido sob as ruínas de uma antiga civilização. Talvez você pense que a história já foi escrita, que todos os mistérios foram resolvidos. Mas, há um lugar onde o tempo sussurra segredos para aqueles que ousam escutá-los, um local que foi redescoberto, mas que ainda guarda enigmas imensuráveis. Um lugar como a cidade de Petra, na Jordânia. Durante séculos, as pessoas acreditaram que ela fosse apenas um mito, um sussurro perdido nos ventos do deserto. Mas, então, em 1812, o explorador suíço Johann Burckhardt se aventurou por aquelas areias e encontrou algo extraordinário. Ele descobriu um tesouro escondido, uma cidade inteira, esculpida dentro das montanhas, como se a própria natureza tivesse cedido ao gênio humano. A grandiosidade de Petra vai além de seus templos esculpidos em pedra. Suas fachadas parecem pulsar com histórias ainda não contadas, suas paredes guardam o eco de um povo que dominava não apenas as artes, mas também um conhecimento profundo sobre engenharia e arquitetura. Como essas pessoas conseguiram moldar a rocha com tamanha precisão, criando templos e tumbas que desafiam o tempo e os elementos? O que sabiam os nabateus, que nós ainda não conseguimos compreender? Talvez, escondido nas sombras dessas montanhas, esteja um saber antigo, algo que pode mudar para sempre a nossa percepção sobre o que é possível. E ainda, há o enigma da antiga Babilônia, a joia do mundo antigo, palco de histórias épicas, mitos e mistérios. Uma cidade tão grandiosa que seu nome ainda ressoa através das eras. Mas, e se tudo o que sabemos sobre ela for apenas uma parte da verdade? Até hoje, a destruição de Babilônia permanece um mistério. Foi o orgulho de Nabucodonosor que selou seu destino, ou algo ainda mais profundo estava em jogo? Alguns estudiosos acreditam que, antes de sua queda, Babilônia era o centro de um conhecimento tão avançado que desafia a lógica moderna. Dizem que eles dominavam a astronomia e a matemática com uma precisão que só seria reconhecida séculos depois, pelos gregos. Mas, o que aconteceu com esse legado? Foi apagado, perdido no tempo, ou deliberadamente escondido? Imagine por um momento o poder de uma civilização que entendia o cosmos como nós apenas começamos a compreender. O que aconteceu com suas descobertas? Seriam os mitos de Babilônia uma metáfora para algo muito mais grandioso? Talvez seus jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, fossem mais do que uma obra de engenharia. Talvez fossem um portal para um entendimento mais profundo da conexão entre o homem e a natureza, algo que o mundo moderno ainda luta para alcançar. E se falarmos das grandes pirâmides do Egito, estruturas que há milhares de anos desafiam nossa imaginação. Por muito tempo, acreditou-se que elas fossem apenas tumbas, mas hoje sabemos que há muito mais em jogo. Como esses blocos gigantescos foram transportados, empilhados com precisão milimétrica? Que tipo de conhecimento ou ferramentas possuíam os egípcios para alcançar tal façanha? Há rumores de que as pirâmides não eram apenas túmulos, mas também máquinas, instrumentos capazes de canalizar energia ou servir como mapas para as estrelas. Algumas teorias sugerem que as pirâmides estavam alinhadas com constelações específicas, indicando um conhecimento astronômico além do que podemos imaginar. E, enquanto os egípcios erguiam monumentos que resistiram ao teste do tempo, do outro lado do mundo, os maias dominavam a arte de prever os céus. Seu calendário, tão intricado quanto fascinante,
foi capaz de prever eventos astronômicos com uma precisão que deixa até os cientistas modernos perplexos. Mas, o que mais eles sabiam? E por que tanto desse conhecimento se perdeu quando suas cidades foram abandonadas? Talvez, espalhados em templos esquecidos na selva, estejam segredos que aguardam para serem redescobertos, pistas que podem mudar a história da humanidade. Há também os mistérios do próprio mar, o vasto e inexplorado oceano que separava essas civilizações. Poderiam elas ter compartilhado conhecimento entre si? Alguns achados arqueológicos, como artefatos egípcios encontrados na América do Sul, levantam questões intrigantes. Será que as civilizações antigas eram mais conectadas do que pensamos? Será que havia uma rede global de conhecimento, um intercâmbio de ideias e tecnologias que desapareceu nas névoas do tempo? E se mencionarmos as misteriosas inscrições que aparecem em locais inesperados? Desde petróglifos em cavernas da América do Norte até símbolos antigos em ruínas da Ásia, há padrões e temas que se repetem, como se diferentes culturas estivessem conectadas por um fio invisível. Quem escreveu essas mensagens? Eram deuses, como muitos acreditavam, ou apenas humanos que haviam alcançado um nível de compreensão que hoje nos escapa? Os segredos do passado estão por toda parte, escondidos em pedras, em estrelas e em nossas próprias dúvidas. Cada ruína, cada artefato, é um lembrete de que a história está longe de ser um livro fechado. Afinal, o que mais pode estar escondido sob as areias, os mares e as florestas deste mundo? A busca por respostas continua, e talvez, um dia, possamos desvendar os mistérios que os antigos deixaram para nós como um legado a ser descoberto. À medida que exploramos essas questões, você começa a perceber que não estamos falando apenas de pedras, de artefatos ou de antigos impérios. Estamos falando de um código, de uma linguagem secreta que se perdeu no tempo. A cada descoberta, um pedaço dessa história se revela, mas o quadro completo ainda não está ao nosso alcance. Imagine o que poderia acontecer, se, algum dia, conseguíssemos conectar todos esses pontos. Quais seriam as implicações para o nosso conhecimento atual? E talvez, a pergunta mais importante seja: o que estamos perdendo ao não entender essas histórias? O que está escondido nas entrelinhas da história que poderia transformar a nossa compreensão do passado, quem sabe, até do futuro? Se você ficou fascinado com esses mistérios e quer descobrir ainda mais sobre o que o mundo tem escondido, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui, exploramos juntos as curiosidades mais ocultas, trazendo informações que vão expandir sua mente. E olha só, tem um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo, que você não pode perder. Ele vai continuar essa jornada de descoberta, e eu garanto que vai deixar você ainda mais impressionado. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar a explorar as curiosidades mais fascinantes e os mistérios mais intrigantes que o mundo tem a oferecer. Fique ligado, porque o melhor ainda está por vir.